Meus melhores cumprimentos, mais uma vez, a todos os que comparecem a essa nossa reunião semanal da série Registros sobre Registros, que hoje atinge a sua exposição número 402, tratando, nesse momento, da averbação das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, bem como a averbação do fideicomisso. Concluindo, aliás, este capítulo, com uma quarta explanação sobre o assunto. Eu quero agradecer não só a presença de todos aqueles que permanecem na nossa audiência, embora gravadas as aulas em virtude de problemas técnicos, né? Como eu tenho observado, infelizmente, no final da tarde tem caído muito o sinal da internet aqui na minha região. Quero também agradecer e cumprimentar todos os meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, a presidente da ANOREG do Paraná, professora Mariana Pozzenato Martins, a coordenadora acadêmica dessa entidade, a professora Mônica Dallavecchi. Muito bem. Então, para encerrar os breves comentários acerca do disposto no item 11, do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015, que esse inciso, como sabem, é o que apresenta a lista dos títulos averbáveis, segundo a lei, no registro imobiliário, falta-nos agora considerar a averbação da cláusula de incomunicabilidade imposta a imóveis, bem como da constituição de fideicomisso, porque nós já examinamos nas 3 exposições anteriores o tema do averbamento da inalienabilidade e da impenhorabilidade. Bom, incomunicável. Interessante esta. Nós de vez em quando utilizamos de maneira muito comum essa palavra. Fulano está incomunicável. Foi para uma praia deserta e ali o sinal da internet não permite que use o celular e está incomunicável. Bom, comunicável é um termo logicamente concreto que se refere a um abstrato, que é o abstrato incomunicabilidade. Incomunicabilidade é a qualidade do que é não comunicável, do que é incomunicável. E assim, incomunicável, e isso é notório, nós usamos, como eu disse, a palavra de maneira bastante comum, na linguagem comum, incomunicável é que não se pode comunicar. Por exemplo, um muro impede a comunicação territorial entre imóveis lindeiros. O de que vamos tratar, porém, é de uma incomunicabilidade específica. Uma incomunicabilidade que inibe possa uma coisa, em nosso caso um bem imóvel, nós vamos tratar da incomunicabilidade de bem imóvel, comunicar-se. E por que nós estamos tratando só do bem imóvel? Porque nós estamos tratando da averbação que se pode fazer no registro imobiliário. É evidente que deve dizer respeito a um imóvel. Se não disser respeito a imóvel, só disser respeito a móveis, não pode ingressar no registro de imóveis. Bom, então, aqui a incomunicabilidade de que nós tratamos é a imobiliária e é específica, no sentido de que ela impede a comunicação, ou seja, impede que se altere, esse é o ponto, a singularidade ou individualidade do estado jurídico em que se encontra uma determinada coisa. Ou seja, não pode essa coisa ingressar em comunhão. Isso é exatamente aqui o sentido de comunicar-se, ingressar em comunhão. Porque esse ingresso implicaria a perda da singularidade da coisa, ou seja, a perda de sua individualidade. Ela passaria a integrar-se em uma sorte de, chamemos assim, de massa. Assim, a incomunicabilidade frui de autonomia em relação à inalienabilidade e à impenhorabilidade. Proibir, vedar, tornar defeso que algo se integre a um universal, quer dizer, obstar, impedir uma comunhão, não é o mesmo que proibir a alienação ou a penhora. Eu posso proibir a comunicação, mas não vedar a alienação, não tornar defesa a penhora. Vejamos a esse propósito
um exemplo que parece mesmo vir a calhar. O nosso Código Civil Brasileiro de 2002 prevê, em um de seus dispositivos, o artigo 1667, que, tratando-se aqui do regime matrimonial de bens, a comunhão universal leva à comunicação de todos os bens, bens presentes e bens futuros dos cônjuges, bem como de suas dívidas. Mas, ao final desse dispositivo, do artigo 1667, o Código Civil abre uma exceção. Então ele diz, olha, o regime de comunhão universal acarreta a comunicação de todos os bens presentes e futuros e dívidas entre os cônjuges. Mas eu abro aqui exceção, ou exceções, no plural. E essas exceções estão presentes no artigo seguinte, o artigo 1668. E a primeira delas, a primeira das exceções do 1668, do Código Civil, diz respeito aos bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade. E os subrogados, esse é o ponto, e os subrogados em seu lugar, ou seja, os bens que substituam, que se subroguem àqueles que foram doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade. Note-se então aqui, tanto se admite a subrogação, como a lei admite, com isso se está admitindo a alienação dos bens doados ou herdados, desde que possam ser substituídos. Então, aqui nós mostramos claramente que há uma distinção entre a inalienabilidade e a incomunicabilidade. Ora, uma coisa é ser incomunicável, ou seja, não poder fazer parte de uma comunhão. Outra é que algo seja inalienável, ou seja, de que não se pode dispor, que não se possa alienar, ou que não se possa penhorar, ou seja, é coisa diversa a incomunicabilidade e a impenhorabilidade. Vejamos ainda um outro exemplo, que está no inciso 4 do referido artigo 1668 do Código Civil. Nesse inciso 4 do 1668, nós vamos verificar que se exclui da comunhão as doações pré-nupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. É outra hipótese. Eu dou a alguém, essa doação não é feita por um cônjuge para outro, né? Essa doação, o bem doado, não se comunica, mas não quer dizer que não possa ser alienado. Então, incomunicáveis, mas não por si só inalienáveis ou impenhoráveis. Nesse sentido, o grande jurista paranaense, que foi de Plácido de Silva, no seu vocabulário jurídico, diz isso com todas as letras. A incomunicabilidade não se confunde com a inalienabilidade. Porque, diz ele, que essas cláusulas de inalienabilidade e incomunicabilidade podem ser impostas isoladamente, ou seja, de maneira autônoma, e têm significação diferente. E é, no mesmo sentido, a lição que foi passada pelo Adhemar Floranelli. Eu já tenho dito que o livro do Dr. Adhemar Floranelli sobre as cláusulas hoje é uma vulgata em matéria de inalienabilidade, impenhorabilidade e comunicabilidade, em que o Dr. Adhemar Floranelli diz que as cláusulas são realmente autônomas e diz por quê. Porque há um interesse social diverso numa coisa ou outra. E há também diversidade dos efeitos em face de terceiros. Daí que deva manter-se e reconhecer-se a autonomia dessas cláusulas. Cada uma delas significa coisa diversa. Mas guardemos-nos aqui de uma coisa: autonomia não significa ausência de ressonância, ausência de reflexo. Ou seja, como se algo, por ser autônomo, não pudesse ter algum consequente, algum efeito em relação ao outro. De fato, uma coisa é que a incomunicabilidade possa impor-se sem que se exija simultaneamente a imposição de outras cláusulas, ou seja, a imposição conjunta das cláusulas de inalienabilidade e de impenhorabilidade. Bom, nós podemos impor de maneira autônoma. Mas outra coisa
é que a incomunicabilidade seja imune a resultar da inalienabilidade. Ou seja, da incomunicabilidade não resulta em inalienabilidade, mas o reverso é verdadeiro. Da inalienabilidade resulta em comunicabilidade. Vejam, nesse sentido, aliás, é textual o artigo 1191 do Código Civil Brasileiro de 2002, que diz que a cláusula de inalienabilidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Ou seja, a inalienabilidade, embora seja uma cláusula autônoma, ou possa ser, possa constituir-se de maneira isolada, ela sempre que imposta leva a que resulte automaticamente da sua imposição a impenhorabilidade e a incomunicabilidade, ainda que essas duas últimas não tenham sido objeto de uma cláusula expressa. Bom, essa previsão do Código Civil já era matéria assentada na nossa jurisprudência pretoriana. Se nós formos ver a súmula 49, a súmula, nesse caso, persuasória do Supremo Tribunal Federal, dizia que a cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens. Bom, exatamente por essa autonomia da inalienabilidade, da impenhorabilidade e da incomunicabilidade, que nós entendemos justificado o enunciado do item 11 do inciso 2º do artigo 167, que trata e especifica cada uma das cláusulas, exatamente porque elas são autônomas. Se não fossem autônomas, não haveria necessidade de mencionar que a averbação de uma, de outra e de outra, ou seja, da inalienabilidade, da impenhorabilidade e da incomunicabilidade. Muito bem. Cuidemos agora, também concisamente, muito concisamente, do Instituto do Fideicomisso, instituto que também está referido no item 11 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015. Trata-se, com o fideicomisso, de uma das hipóteses de substituição hereditária, como se pode ler no artigo 1951 do vigente Código Civil Brasileiro, que é o dispositivo que trata, mal ou bem, não é próprio da lei fazer definições, mas ali define, dá o conceito de fideicomisso, dizendo que pode o testador instituir, seja herdeiros, seja legatários, e ao mesmo tempo estabelecer que quando da morte ou de outra razão, sob certa condição, etc., do herdeiro ou do legatário, o bem objeto da transmissão, da primeira transmissão, se transfira em favor de outro. Aqui nós temos, então, uma substituição, que é uma substituição também chamada de substituição indireta, porque ela se distingue de outras substituições, de outras espécies de substituições hereditárias, que são as chamadas diretas, e que a doutrina classifica, embora nem todas hoje se apliquem no direito brasileiro, elas já não se aplicavam ao tempo do Código Civil de 16, algumas. Então fala-se em substituição direta, na substituição hereditária vulgar, na pupilar, na exemplar, na recíproca, na compendiosa. Quem sabe possamos mais à frente fazer ter aqui uma explanação exatamente para tratar dessas todas substituições hereditárias. Agora, do que nós estamos tratando é uma coisa diversa. É a substituição não direta, mas indireta, que se faz mediante, por assim dizer, com uma passagem, com uma etapa intermediária. Então, o fideicomisso corresponde a uma espécie de sucessividade de herdeiros ou legatários. A substituição fideicomissária, fideicomisso, é aquela em que o herdeiro ou legatário, são palavras de ensinamentos esses, se não a letra, muito próximos de serem a letra de Cláudio Bevilacqua. O herdeiro ou legatário recebe o legado ou herança, mas recebe essa herança ou legado com uma condição. Que condição? Que deve transmiti-la.
essa herança, ou deve transmitir esse legado. Quando ele morra, ou em outro tempo determinado, porque nada impede que seja um outro momento que se tenha indicado no testamento. Deve transmitir a terceiro, que é exatamente o seu substituto. Por isso que fala em substituição fideicomissária. Assim, em resumo, num dado testamento, o testador, que é chamado de fideicomitente, estipula que uma pessoa, que é o herdeiro ou legatário, que é chamado então de fiduciário, e é menos comum, mas pode ser também chamado de gravado, o fideicomitente estipula que esse herdeiro ou legatário, o fiduciário, receba os bens herdados ou legados, mas esse recebimento se dá como obrigação. Qual a obrigação? De transferi-los em um determinado momento a um terceiro, que é chamado de fideicomissário. Então nós temos aí três: fideicomitente, que é o testador; o fiduciário, que é o que recebe de maneira intermediária o bem objeto; e o fideicomissário, que é aquele que vai recebê-lo afinal. Então, a propriedade dos bens objeto do fideicomisso transmite-se ao fiduciário desde a abertura da herança, ou seja, com a morte do autor da herança. Isso está lá textualmente no artigo 1953 do Código Civil Brasileiro. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, embora a própria lei diga que essa propriedade é restrita e é resolúvel. Mas se o fiduciário, ou gravado, dispõe desses bens, ou seja, aliena-os, por exemplo, torna-se essa alienação ineficaz com a abertura da substituição em favor do fideicomissário. Portanto, o fideicomissário no fundo, como disse muito bem Cláudio Bevilacqua, um herdeiro sob condição suspensiva. Muito bem. Isso basta para entendermos o que é que se averba quando se fala em averbação do fideicomisso. E eu queria, então, aqui abrir um pequeno parêntese ao encerrar essa nossa aula, que é gravada, como disse. Ela está sendo gravada no próprio dia 16 de dezembro de 2024, quando tem-se a pretensão de levá-la ao ar, para dizer que entram em fruição de férias a partir do dia 20, voltamos no dia 20 de janeiro. Então eu tenho aqui um objetivo de transmitir umas tantas palavrinhas de agradecimento à Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, quer dizer, a todos os nossos confrades e confreiras nesse sodalício, e à Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná, pelo perseverante apoio que ambas essas organizações concedem a essas nossas exposições acerca do direito registral imobiliário. Particularizo esse agradecimento, sediando nas pessoas da registradora de imóveis, a professora Mariana Carvalho Pozzenato Martins, que é presidente da Associação Paranaense, e da tabeliã registradora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, que é coordenadora acadêmica da mesma entidade. Ambas, bom que se diga, para mais e para a honra minha, são integrantes do corpo docente do curso de pós-graduação em Direito Notarial Registral, ministrado pela UniÍtalo, que é o Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, curso que tenho a honra de coordenar. Também aqui é justo agradecer reconhecidamente o empenho e a competência do serviço tecnológico, que nos ampara aqui para poder ter esta gravação, indo ao ar, etc. E isso eu quero singularizar na pessoa da sempre dedicada senhora Melina Rebuzzi, que me atendeu sempre com muita presteza, com muita competência, muita generosidade, por às vezes me atender em momentos de urgência, em que tinha problema de sinal e tudo, e de meios de gravação, e ela sempre estabelecendo memoriais, e sendo o caso até fazendo pequenos vídeos, ou me ajudando, mandando pequenos vídeos para que eu, na minha insuficiência nessa matéria tecnológica, ter aí preenchidos os elementos necessários para que as aulas pudessem ir ao ar. Por fim, umas palavras muito breves de gratidão.
gratidão e de alegria aos que têm acompanhado essas mais de 400 de exposições. Eu vou dizer apenas isso. Deus os guarde e aos seus. Feliz Natal a todos.